Bom dia, irmãos. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos uma porção da Palavra de Deus. E nós vamos dar seguimento a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, no qual nós vamos falar sobre um tema de grande importância. E a lição de hoje é a lição 3, a gente vai falar sobre quando a adversidade é a insegurança. Na nossa vida, nós enfrentamos muitos desafios, muitas situações que não são fáceis, mas muitas das vezes essas situações que nos colocam em pontos de, vamos dizer, de insegurança, pontos de incerteza, muitas vezes elas são um caminho para edificar a nossa vida, para nos levar a algo a mais. Só que muitas vezes a insegurança nos faz parar, nos dá o medo que paralisa, e a nossa vida não pode ser moldada através do medo. Nós vamos enfrentar sim situações de adversidade, de dificuldade, mas essas coisas podem ser caminhos para edificação, podem ser caminhos para a gente possa aprender algo a mais. E hoje a gente vai ver o exemplo dessa lição através da vida de um homem que enfrentou isso desde o início da sua vida, que foi Moisés. Moisés, a gente sabe bem, ele teve dificuldade em entender o chamado de Deus. Ele passou por situações muito adversas, por situações onde ele foi muito provado por Deus, mas essa situação da vida dele, a dependência que ele começou a desenvolver com Deus através das suas adversidades, fez ele ser usado como um instrumento para abençoar todo o povo. Então nós vamos começar o nosso estudo através do capítulo 4 de Êxodo, do versículo 10 ao versículo 13. Capítulo 4 de Êxodo, do versículo 10 ao versículo 13. Vamos ler e pedir a orientação de Deus para que fale aos nossos corações e nos faça entender a vontade dele através dessa lição. Vamos ler. Versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz mudo ou surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aqueles que hás de enviar, menos a mim. Senhor Deus, amado Pai, eu quero, Pai, nesse momento, te agradecer por mais essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tua graça e misericórdia, continuar sendo manifesta, Pai, na nossa vida, de maneira com que nós podemos ver o teu cuidado, Pai, podemos ver a tua graça sobre nós. Nós queremos te agradecer e te louvar. Queremos também, Pai, pedir nesse momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que teu Espírito Santo, Pai, possa nos fazer entender a tua vontade, Pai, que os nossos olhos sejam abertos para enxergar aquilo, Pai, que precisamos mudar, que precisamos compreender, que precisamos aprimorar na nossa vida, Deus. Que nós sejamos cheios do Senhor, que nós venhamos aprender cada dia mais de Ti, para sermos instrumentos, Pai, para a Tua obra, para o Teu reino, para a manifestação da Tua glória. Queremos te agradecer e te louvar por tudo. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. O primeiro ponto dessa lição fala de situações que geram insegurança. Uma coisa que a gente aprende estudando a vida de Moisés é o quanto ele teve de enfrentar desafios desde o seu nascimento. Moisés, ele nasceu no Egito, e naquela circunstância o povo de Israel, que estava sendo oprimido, que vivia sob a situação de escravidão no Egito, ele estava se tornando um povo muito mais numeroso que o povo do próprio Egito. E isso fez com que um decreto fosse emitido,
para que matassem os recém-nascidos, para que os meninos fossem assassinados assim que nascessem. Então, a gente pode não ter nascido numa circunstância assim de tamanha diversidade, mas nós muitas vezes enfrentamos desde pequenos situações que nos remetem, que nos levam a uma vida de temor, a uma vida de insegurança. Você imagina para Moisés aquela situação onde o povo dele era ultrajado, o povo dele era perseguido, o povo dele vivia uma situação onde ninguém desejaria viver. Como cada um de nós podemos ter passado por situações adversas na nossa infância. Eu conheci pessoas que já me relataram ter passado fome, ter passado momentos, sabe, desamparados. Às vezes uma criança tendo de cuidar de outras crianças porque o pai faleceu, a mãe trabalhava, várias situações adversas, situações de grande dificuldade que podem fazer com que a vida se torne um verdadeiro temor, se torne um assombro. E Moisés passou por essas situações desde o seu berço, que colocaram a sua vida em risco, que tiveram de forjar nele um coração mais forte, porque as circunstâncias da sua vida eram deveras adversas. E a segunda coisa que a gente percebe nessa lição sobre a vida de Moisés são os desafios das escolhas que nós temos de enfrentar na vida. Moisés, nessa situação de adversidade, nessa situação que era contrária a ele, contrária ao seu povo, ele foi sim colocado no cesto e foi resgatado pela família real, foi tratado, foi cuidado, ele viveu ali nas estruturas do reino. Ele teve uma certa vida de conforto, mas isso não lhe era suficiente para trazer paz. Ele reconhecia quem era o seu povo e ele ficava indignado com a situação. Tanto é que em um momento ele viu um egípcio maltratando um homem do seu povo, e aquilo ali o indignou de tal forma que ele acabou por ferir esse egípcio e esse egípcio veio a morrer. E aquilo ali, essa situação fez com que Moisés ficasse um tanto temeroso, porque ele tinha acabado de matar um homem, e isso fez com que ele fugisse do Egito, porque o faraó ficou sabendo desse acontecido. E como o faraó ficou sabendo desse acontecido, queria tirar a sua vida. E nisso Moisés se viu de novo numa situação adversa, se viu novamente numa situação onde ele precisava se proteger, ele precisava fugir. E muitas vezes na nossa vida nós tomamos escolhas, tomamos caminhos, atitudes que muitas vezes nos levam a cometer erros, e que esses erros nos traumatizam de tal maneira com que nós desejamos fugir de tudo. Quantas pessoas muitas vezes nos relatam estar traumatizadas de coisas que nem são um pecado, mas que elas tiveram escolhas ruins, elas tiveram pensamentos ruins, escolhas ruins, e aquilo ali traumatizou elas de tal maneira, de tal modo, que elas simplesmente abdicam, elas simplesmente abandonam, elas não querem mais saber daquilo, porque aquilo é um lugar de desconforto, aquilo leva ela a lembrar daquilo que lhe foi doloroso, que lhe foi pesado. E Moisés, ele enfrentou isso na vera, assim, ele enfrentou isso na carne dele, ele viu a vida dele em risco por conta de uma atitude que tomou, e isso lhe serviu para fugir do Egito. E toda essa situação, todo esse contexto de vida de Moisés acabou por forjar um homem um tanto resistente com relação à ideia de voltar para o Egito, a ideia de ter de enfrentar os seus medos.
Tanto é que quando Deus o chama, ele é resistente ao chamado de Deus. Ele não entende que Deus tinha um propósito e que Deus estava governando, que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele se mostra resistente, ele acaba olhando muito mais para os seus medos, para os seus traumas, do que para o poder de Deus. E essa é uma das coisas que Moisés teve de enfrentar, que é até o terceiro ponto. Ele fala do desafio de encarar a vida entre estranhos. Moisés fugiu e teve de viver completamente sozinho. A gente não pode deixar de falar disso. Ele simplesmente vivia numa situação de conforto, numa situação onde ele já estava adaptado. E ele teve de fugir, simplesmente fugir, abandonar tudo, abandonar a família, as pessoas próximas, para poder, reservar a própria vida. Moisés passou e enfrentou muitas dificuldades, ele enfrentou muitas situações contrárias que acabaram por fortalecer essa questão do medo, acabaram por fortalecer a insegurança, e a insegurança que se manifestou, como eu disse, diante de Deus. Uma segurança que fez com que ele se tornasse resistente e não quisesse ouvir o chamado de Deus a princípio. Mas Deus se mostrou verdadeiramente para ele, ele teve um entendimento de quem Deus era. E é isso que a gente vai ver no segundo ponto da lição, que é vencendo a insegurança com Deus. A primeira coisa que fala desse ponto específico é para a gente reavaliar o nosso comportamento e as nossas fugas. Quando Deus entra na nossa vida de uma maneira a nos direcionar, porque nós muitas vezes podemos ter uma vida com Deus, mas é uma vida de religiosidade, de modo com que a nossa confiança em Deus, ela é meio que, ela está submissa a algumas condições que nós criamos na nossa cabeça. Vamos dizer assim, você só vai ter a condição de você sustentar o seu lar se você tiver um emprego X. É claro, é evidente que a gente vai usar a lógica para essas coisas, mas muitas das vezes Deus nos leva a situações de dificuldade, nos leva a situações onde nós precisaremos colocar nossa fé em prática. E Moisés, como ele passou por diversas situações de angústia, diversas situações de perseguição, de insegurança, de incerteza, então isso fez com que ele colocasse no coração dele alguns limites, algumas coisas que podem ou não podem acontecer. Quando Deus o chama, ele enxerga para as fugas, ele olha para os problemas do passado, ele não olha para quem o Deus maravilhoso que estava se manifestando na frente dele. Os problemas falam mais alto aos ouvidos de Moisés. Ele fala: Senhor, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Mas meu irmão, ele entende, ele sabe falar, mas eu não pode ser. Mas Deus, ele é contundente. Ele fala: eu estou te chamando. Quem vai fazer não será ninguém, mas serei eu estarei à frente de todas as coisas. E muitas das vezes Deus quer agir, quer mover coisas na nossa vida, e nós ponderamos, porque nós não nos achamos capazes, nós não nos achamos suficientes para fazer. E aí vem o segundo ponto dessa questão de estar vencendo a insegurança com Deus, que é a questão da dependência de Deus, vivendo a dependência de Deus. Porque de fato nós não somos capazes, nós não temos capacidade nós mesmos para poder direcionarmos a nossa vida até os propósitos de Deus sem a ajuda, sem o auxílio, sem o domínio de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que os propósitos de Deus na nossa vida só vão ser manifestados, só vão ser cumpridos se nós colocarmos a nossa vida integralmente diante de Deus, sendo dependentes dele, não olhando para nós mesmos.
Porque muitas vezes esse senso de insegurança, esse medo que nós temos, é porque nós colocamos todas as coisas sob o nosso domínio. E nós pensamos, não, isso aqui eu consigo fazer, então tudo bem, então isso dá. Mas isso aqui que eu não consigo fazer, que eu acho que não dá, então, mesmo Deus está falando, mas eu estou colocando um impedimento aqui porque eu acho que não vai. Deus está falando, mas eu acho que não vai. Porque muitas vezes é isso que acontece dentro do nosso coração. Não são coisas que nós falamos, mas no nosso coração existe a situação. E a gente precisa fazer uma diferenciação aqui da questão da humildade com a insegurança. Muitas pessoas, vamos dizer assim, num contexto de ministério, de trabalho para o Senhor, se recusam a trabalhar com determinadas áreas porque elas enxergam que elas não têm capacidade para aquilo, elas são limitadas em relação àquela área, ou elas não têm tempo, infelizmente, para fazer, que isso é uma dificuldade que elas enfrentam. E isso é uma questão de você ser humilde, você reconhecer sua limitação, isso aí é uma coisa. Mas existem outras coisas que muitas vezes se trajam de humildade e não são humildade. Existem pessoas que são capazes, que Deus está chamando para fazer, mas a insegurança reina no coração da pessoa, ela não se acha capaz, ela não acha que ela pode fazer. Se ela faz, pode ter ficado muito bom, pode ter, em nome de Deus, pode ter sido exaltado, mas ela continua pensando que aquilo ali não foi suficiente, ou que ela não é capaz de fazer, ou que saiu tudo errado, porque o medo, a insegurança fala mais alto que a vontade de Deus. Às vezes, a igreja, o ministério, precisa muito da ação dessa pessoa, mas a insegurança dessa pessoa impede de ela ser um instrumento de Deus. Então, uma coisa que a gente aprende nesse texto, e através da vida de Moisés, na verdade, o texto que direciona essa aula não fala, mas aqui a gente vê no versículo 20 do capítulo 4, dizendo o seguinte: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fez-os montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Moisés, ele entendeu o chamado de Deus. Moisés entendeu quem Deus era. Ele viu Deus face a face. Ele teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus, ainda que ele tenha sido resistente a princípio, ele pôde concluir que Deus estava com ele, que Deus tinha um propósito, que Deus estava falando realmente, verdadeiramente. Então nós não podemos permitir que os traumas da nossa vida, aquilo que a gente errou um dia, aquilo que as pessoas fizeram a gente passar uma situação adversa, uma situação de insegurança, onde algo que a gente sonhou, a gente criou uma enorme expectativa, não saiu do jeito que a gente queria, e a gente se feriu, e a gente não quer mais olhar para planos, projetos, porque a gente tem medo. A gente não pode permitir que essas coisas tomem o nosso coração. Deus precisa ser o Senhor do nosso coração. O medo faz parte da existência. A gente só consegue vencer as adversidades. Na verdade, a gente sempre se pergunta o que é ter coragem. Coragem é vencer o medo. Você só tem coragem vencendo o medo. Todos nós na vida passamos por situações onde nós precisamos arriscar um pouco. Nós passamos por situações onde nós precisamos dar um passo de fé e acreditar no domínio, no controle de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como poderemos, pois, dizermos ao mundo que somos cristãos, que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus, se continuamos sendo regidos pelo medo, pela insegurança, pela incerteza? Nós confiamos em Deus porque sabemos que Deus nos ama, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, para vencer a insegurança, nós precisamos reavaliar o nosso comportamento dia após dia, aquilo que está dominando, direcionando o nosso coração, e sermos cada dia mais dependentes de Deus, para que nós venhamos testificar, testemunhar
do poder dele, ter testemunhado o quanto esse Deus é real, maravilhoso, amoroso e que nós não estamos sozinhos. Eu gostaria de orar agora para fechar essa lição e desejo ardentemente que cada um dos irmãos que estão assistindo essa aula, cada um possa colocar no seu coração um desejo maior de mais ousadia, de um desejo maior de cumprir os propósitos de Deus, sabe? Que esquecendo a reputação, esquecendo aquilo que a gente acha, esquecendo as nossas seguranças, nossos medos, que a gente venha fazer com que Deus seja o verdadeiro Deus da nossa vida, que não seja aquilo que a gente coloca. Muitas vezes a gente coloca o medo num pedestal, a gente coloca as nossas inseguranças, a nossa imagem, a gente faz para a nossa imagem um altar que acaba se tornando um falso Deus. Que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar. E dependendo de Deus, nós saberemos que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem e irão também manifestar a glória dele. Que a gente possa entender esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar a Deus antes de tudo, que é assim que nós iremos desfrutar da verdadeira plenitude. Não é fugindo dos medos, mas é indo em direção à vontade do próprio Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, eu quero, Senhor Deus, te agradecer, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor venha nos fazer entender, Pai, a grandeza do Teu chamado, Pai. Que o Senhor nos venha fazer entender através da vida de Moisés, Pai, desse testemunho desse homem que viveu grandes coisas, teve grandes experiências com o Senhor. Que a gente possa, Pai, parar de dar voz à nossa insegurança. Que a gente possa colocar o nosso coração inteiramente diante do Senhor e que a fé, Pai, possa nortear a nossa vida, que nós venhamos ser cada dia mais dependentes do Senhor e que isso seja uma marca registrada na nossa vivência e que pessoas sejam transformadas através da nossa vida, que possamos ser canal, Pai, para a manifestação da Tua glória, assim como Moisés teve grandes experiências com o Senhor, Pai. Que nós venhamos viver isso também, que o medo não venha nos parar, que nós não venhamos fugir das adversidades, que nós venhamos reconhecer que tudo isso, Pai, que todas as adversidades, que todas as dificuldades são propósitos do Senhor, Pai. O Senhor quer edificar, quer nos fortalecer, o Senhor quer nos fazer entender a Tua vontade, Pai. O Senhor quer forjar, Pai, homens e mulheres de Deus nesse tempo, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor venha nos fazer ter mais fé, ter mais confiança, ser mais dependente e que o Senhor seja glorificado na nossa vida, Pai. Eu quero te agradecer, te bendizer por mais essa manhã, por mais esse domingo e pedindo que o Senhor esteja nos direcionando cada dia mais e que a gente possa reavaliar a nossa vida, o nosso coração e que a gente venha cada dia mais estar no Senhor, viver para o Senhor e deixar o Senhor nos direcionar, sendo dependentes do Senhor cada dia mais. Te agradeço, te louvo em nome do seu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Irmãos, um grande prazer estar aqui gravando esse vídeo, estar aqui com cada um de vocês, compartilhando dessa palavra tão rica. E desejo que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Um ótimo domingo a todos.